Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. O povo de Israel, ele estava precisando recuperar a comunhão deles com Deus. Ele estava precisando de restauração. Vamos ver logo após a vinheta. E o salmista Asaf, ele ora a Deus pedindo para que Deus restaurasse a comunhão deles, para que Deus restabelecesse eles novamente em intimidade com Deus, mas também na sua pátria, também lá em Israel. Vamos ao tema de hoje. Restaura-nos, Senhor. É a oração de Asaf, que é o Salmo 80. O nosso texto base está em Salmo 80, do verso 1 ao verso 3. Nós vamos ver o seguinte, o Salmo de Asaf é um salmo onde ele clama a Deus por socorro, ele pede a Deus restauração, ele pede a Deus, para Deus ter misericórdia, porque o povo tinha se afastado de Deus e olha, o povo tinha sido levado cativo. Restaurar é a mesma coisa de pôr em bom estado, de reparar, de recuperar, de consertar. É como se Asaf falasse assim, ô Senhor, conserta a nossa intimidade, conserta a nossa comunhão que está quebrada, porque o povo se afastou de Deus. E Asaf, ele fez um apelo ao Senhor para isso. Vamos ver o verso 1. Tu que és pastor de Israel, olha que lindo, olha que tremenda essa fala, tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assenta entre os querubins, resplandece. Eu acho lindo porque a gente vê, nós vamos ver no decorrer desse estudo, que Asaf, ele cita José, olha que tremendo. Mas Davi, no Salmo 55, verso 1, diz assim, ó Deus, presta ouvido à minha oração, não ignores a minha súplica. E Deus é Deus que não ignora. Deus é Deus que não rejeita, Deus é Deus que ouve e também é Deus que responde. E Deus, ele guiava o povo de Israel, ele guiava o povo de Israel como se fosse um rebanho, por isso que Asaf fala que é pastor, mas tem uma coisa, Deus guiava com cuidado nos detalhes de cada ovelha. Eu gosto de trazer Isaías 40:11, nos estudos você vê que geralmente eu trago, para você entender que Deus é Deus que cuida dos detalhes da vida dos filhos dele. Deus cuida com detalhe da vida do povo que serve a ele, do povo que teme a ele, do povo que o adora. E fala assim, como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Oh, glória a Deus! Nos próprios braços ele ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, porque as ovelhas que amamentam as crias, elas têm um passo mais lento, até porque ela está com bastante leite, tem mais dificuldade para caminhar. E Deus, ele leva em consideração cada ser humano. 1 Pedro 5:4, Pedro fala assim para nós, ora, assim que o Supremo Pastor, olha que lindo, se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Glória a Deus. E Asaf, ele reconhece de quem? Ele reconhece de quem é todo o poder. Ele reconhece que Deus é o soberano. Ele reconhece que Deus Todo-Poderoso, ele reina. E olha só no Salmo 99, verso 1, o Senhor reina. As nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, estremeça toda a terra. É interessante a gente ver que existem homens tão arrogantes que porque estão, vamos ver assim, melhores na vida, estão dando certo na vida, né? Tem uma condição financeira melhor, maior do que muitos, eles acabam até rindo das coisas de Deus. Mas aí a gente vê esse Salmo 99, verso 1, o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, estremeça toda a terra. A gente olha assim, eita povo, que tem muito a aprender, quem é o nosso Deus. E no verso 2, Asaf fala assim, olha, perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos.
Lembra que ele falou sobre José? Agora ele vem falar sobre Efraim e Manassés, que eram filhos de José, e Benjamim, que era o irmão caçula de José. E ele fala assim, olha, Efraim e Manassés, essas 3 tribos, né, que ele citou, no caso, Efraim, Benjamim e Manassés, são 3 tribos que sempre andavam juntas, que essas 3 tribos, elas ficavam perto da Arca da Aliança. Aonde ficava a bandeira deles era perto da Arca da Aliança. Então é como se fosse assim, um povo mais próximo da presença de Deus, porque a presença de Deus naquela época era simbolizado pela Arca da Aliança. E na divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, Benjamim, ele não ficou junto com Efraim e Manassés. Benjamim ficou junto com Judá. Olha que tremendo! E quando cita essas 3 tribos, a gente pode olhar como se Asaf estivesse falando assim, ô Senhor, restabeleça-nos de novo, ô Senhor, restaura-nos como nação de novo, que todos possamos estar reunidos. E ele fala assim, ó, desperta o teu poder, age em favor do teu povo Israel. E no Salmo 35, 23, o salmista fala assim, desperta, levanta, faz-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. É tremendo você entender que Deus é soberano, mas Deus está com seu povo. E ele fala assim, vem salvar-nos, Senhor, vem salvar-nos. É lindo essa oração, vem restaurar-nos, Senhor. Isaías 33 e 22 fala assim, olha, pois Yahvé é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Eterno é o nosso Rei. É Ele que nos vai salvar. Olha a certeza de Isaías. Eu não quero salvação por parte do homem. Eu preciso da salvação daquele que tem todo o poder para transformar a situação. Quando nós vemos esse verso 2 que Asaf escreve, a gente vê que ele fala assim, salva-nos. Agora, o mais lindo ainda é que no verso 3, 7, 14 e 19, ele fala assim, se o Senhor nos salvar, nós seremos salvos. Se o Senhor agir, nós seremos resgatados, nós seremos restaurados. E é por isso que ele vem. Vamos ver o 80, verso 3, que ele vem e fala assim, ó, faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Se tu olhares para nós, nós vamos ser salvos. Vamos ver o verso 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos pegar no comecinho esses 2 versículos. Faze-nos voltar, ó Deus. Aí ele se quebranta um pouquinho mais. Aí ele fala assim, faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. A gente vê que a intimidade de Asaf na oração com Deus vai intensificando o reconhecimento de quem é Deus. Ele vai exaltando mais a Deus. Olha o verso 14 que ele fala assim, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide. Nós vamos falar sobre a vide depois. Mas a gente vê, ó Deus dos exércitos, Deus todo-poderoso, Deus que comanda no céu, Deus que comanda na terra, Deus que tem tudo diante de si. Esse é o nosso Deus. E Asaf no Salmo 80, verso 19, ele fala assim, faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Olha que tremendo, já nesse 19, como ele fala, Senhor, eu reconheço que tu és o Senhor, eu reconheço que eu sou teu servo, eu quero o teu senhorio sobre a minha vida. Quando eu falo que eu sou serva do Senhor, é justamente isso que Asaf está fazendo. Eu reconheço que o teu senhorio é o que vai reger a minha vida. E aí a gente olha assim e fala, oh meu Deus, e quando a gente vê, faz resplandecer o teu rosto, olha para nós, Senhor, porque nós somos seus servos. Faze-nos voltar, Senhor, restaura-nos, Senhor. Poderia ser um pedido, né? Faze-nos voltar do cativeiro, porque eles estavam no cativeiro, lá na Babilônia. Ainda ele fala assim, ou eu olho por esse olhar, faze-nos voltar do cativeiro para sermos uma nação unida, como na época dos nossos antepassados, ou faze-nos voltar com uma comunhão
comunhão que os nossos antepassados tiveram contigo, mas eu preciso primeiro de uma ação de Deus. E ele fala assim, Deus, haja nesta situação, porque nós como povo vamos reagir. É tremendo, né? Às vezes a gente vê, a gente tá tão assim, sem força nenhuma, e a gente clama ao Senhor, Senhor, me socorre, Senhor, haja nesta situação para que eu seja vitoriosa, Senhor, nos socorre, haja nesta situação para que o teu nome seja glorificado, restaura, Senhor. O Salmo 85, verso 4, aí fala assim, ó, restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador, suprime teu rancor contra nós. Vamos lembrar? Por que aquele povo foi levado cativo? Nós vamos ter que entender isso, né? Lamentações de Jeremias 5:21 fala assim, olha, ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo. É isso, restaura a nossa comunhão contigo, Senhor, para que retornemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Então você olha assim, nós vamos ver, já comentei várias vezes o porquê que o povo foi levado cativo, né? Por causa da desobediência, da idolatria, mas a gente vai ver mais detalhado. Mas vamos voltar ao resplandeça o teu rosto. Tem uma versão do Salmo 83 que fala assim, restaura-nos, ó Deus, faze brilhar tua bondosa face, para que sejamos salvos, volte o teu rosto para nós. Ó Senhor, olha aqui para nós, é justamente isso que Asaf estava falando. Salmo 119, 135 fala assim, olha, que a tua face se ilumine sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. É lindo você entender que nós temos um Deus que cuida de cada detalhe dos filhos dele, do povo dele. Se necessário ter disciplina, ele disciplina, mas é importante eu entender que tudo que acontece na nossa vida está no controle do Senhor. E Jeremias 31:18 fala assim, ouvi claramente Efraim lamentando-se, tu me corrigiste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Olha só, muitas das vezes quando a Bíblia fala Efraim, está falando sobre todo Israel, né? E fala assim, tu me corrigiste como um bezerro indomado, um ser rebelde, um ser indócil, um ser que precisa de disciplina. E fala assim, ó, restaura-me para que eu seja de fato restaurado. Quando o Senhor restaura, realmente a restauração acontece, porquanto tu és Yahvé, o meu Deus. E a gente olha assim, essa comunhão do povo de Israel com Deus, que tinha sido distanciada por causa da desobediência, o povo de Israel estava precisando novamente dessa intimidade com Deus ser restaurada. Nos versículos de 1 a 3 que nós vimos que Asaf mostra um apelo que ele está fazendo a Deus, ele está rogando, ele está clamando a Deus para que isso aconteça. Asaf reconhece que Deus é o pastor do seu povo, assim como Jacó falou a José. Por isso que lá no primeiro versículo ele cita José, porque Jacó, segundo os historiadores, é o primeiro personagem da Bíblia que reconhece Deus como um pastor. Gênesis 48:15 fala assim, ó, e abençoou a José dizendo, Jacó abençoando José, tá? Que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. E todas as bênçãos que ele falou para José, para Efraim e Manassés, os filhos de José, ele começa assim, eu abençoo, porque o Deus que meus pais serviram e será, né? Vamos pegar assim, tem sido o meu pastor. E a gente vê que ele reconhece isso, ele mostra, Asaf mostra ser conhecedor da palavra de Deus. Ele também reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece o Deus Todo-Poderoso, assim como ele lembra de José, sendo abençoado por Jacó, ele reconhece que realmente Deus é poderoso. Salmo 147, verso 4 e 5. Olha a soberania de Deus. Ele fixa o número das estrelas. A cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder. É infinita a sua sabedoria. Ele conhece cada estrela por nome. Imagina nós, que somos servos dele.
Você acha que ele não está atento às coisas que têm acontecido com o povo dele aqui nesta terra? Ele está. Ele está olhando. E no momento certo, na hora que ele determinou, algo novo vai acontecer. Mas também a gente vê que Asaf reconhece que somente Deus poderia mudar a sorte do povo de Israel. Salmo 126, verso 4, é lindo essa parte que fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Como um milagre de surgir água no deserto, Senhor, restaura a nossa sorte. É muito lindo a gente aplicar isso. Quando eu vou aplicar isso na minha vida, eu vou reconhecer que Deus tem todo o poder para restaurar as minhas forças. Porque diante das dificuldades, diante das lutas, diante dessa, no caso até desse Salmo 80, desses versículos que nós estamos vendo por enquanto, você vê que tinha horas que Asaf fala assim: precisamos ser restaurados. E Deus tem todo o poder para restaurar a minha e a tua força. Vamos ver Isaías 40, 29, que Deus fala assim: quem é o Deus que dá força ao cansado? Quem? É o nosso Deus. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Parece que acabou as forças. Deus, ele dá. Deus, ele revigora. Deus, ele renova. Deus, ele restaura a nossa força. E Deus também é o Deus todo-poderoso, que tem todo o poder para restaurar a família. Família é instituição divina. Família é algo que veio do próprio Deus. Deus criou a família. Então, quando é de Deus, é para a glória de Deus. E Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para transformar a situação na família. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É quando a gente vê diante de uma restauração, assim como Asaf fez, ele foi clamar ao Senhor, ele não foi agir por conta própria, ele não foi fazer loucura, ele não foi pagar mal com mal, ele recorreu ao Senhor, porque quando eu recorro ao Senhor, e eu sei que é para a glória do nome do Senhor, eu preciso ficar tranquila, porque Deus age. E como age? Deus também tem poder para restaurar a nossa vida espiritual. Ezequiel 36 e 26 fala assim, ó: e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós coração de pedra e vos abençoarei com coração de carne. Deus tem todo o poder para fazer novamente a nossa vida espiritual ser uma vida revigorada, ser uma vida renovada, ser uma vida transformada para voltarmos em intimidade ou para voltar a nossa intimidade com Ele. Deus tem todo o poder. Salmo 51, verso 10, o salmista Davi fala assim, ó Deus meu. Ele tinha perdido a intimidade, a comunhão, o momento com Deus por causa do pecado com Betseba, mas aí ele vira e fala assim, ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, porque ele sabia que Deus era misericordioso e que Deus podia restaurar a intimidade dele com Deus. Vamos concluir. Nessa oração de Asaf, essa primeira parte, Asaf ele clama a Deus, para quê? Para que sejam restaurados. Ele clama a Deus, para que Deus o ouça, mesmo Deus, sendo esse Deus maravilhoso, soberano, criador dos céus e da terra, Asaf reconhecia que Deus é o Deus que anda junto com o seu povo. E olha, ele precisava, como nação, ser reconduzido diante de Deus. A terra também que Deus tinha dado para eles, para o povo de Israel, aquela terra prometida, Deus tinha todo o poder para restaurar a eles novamente. Assim como Asaf, eu, você, nós precisamos clamar ao Senhor para que haja restauração em qualquer área da nossa vida. Eu não posso desistir diante das dificuldades, ao contrário, eu tenho que fazer como Asaf. Asaf 4 vezes restaura no Senhor. Eu tenho que ser perseverante, eu tenho que confiar no imensurável amor do Senhor. No nosso próximo estudo, nós vamos ver a continuação desse Salmo 80. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.